sua Bíblia no texto de Números, capítulo 20. Nós vamos ter como base da nossa reflexão de hoje o texto de Números, capítulo 20, dos versos 10 ao 12. O texto base da nossa reflexão é Êxodo, capítulo 20, dos versos 10 ao 12. Acharam? Êxodo capítulo 20, dos versos 10 ao 12, diz assim: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém gosta de perder aqui, não é verdade? A gente gosta de ganhar. A gente gosta de contar sobre as coisas que nós trazemos para a nossa vida. Aliás, eu quero até dar um recado para você que é corintiano: se você não gosta de perder, não dá para ser corintiano. Mais uma vez hoje. Mas a gente não gosta de perder, a gente gosta de ganhar. Aliás, essa é uma das angústias do ser humano pós-moderno. Porque a gente tem hoje alguns instrumentos que nos mostram o ganho dos outros. Por exemplo, as redes sociais. Quando você abre as redes sociais, uma das coisas que você visualiza é o ganho da vida dos outros. Dificilmente a gente vai ver as perdas. Dificilmente as pessoas elas colocam, a não ser se for um roubo. Roubaram meu carro, a placa é tal, se alguém souber de alguma coisa. Mas a gente gosta de expor as nossas conquistas. Por exemplo, nós estamos aqui numa noite chuvosa. E aí você chega na sua casa, você abre o Instagram e vê alguém na praia, você fala: por que não era eu ali? Num dia ensolarado, uma praia do Nordeste, olha que maravilha. Essa sensação de que o outro está vivendo uma vida melhor que a minha, eu perco e o outro ganha. Você sabe que quem expressou esse sentimento de uma forma muito clara e também talvez até dramática é Asaf no Salmo 73. Asaf ele começa o Salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando eu vi a prosperidade dos outros, eu fiquei angustiado. Aí ele vai dizer: não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais. Esse povo não sofre. Eles erguem a boca contra os céus, a sua língua percorre a terra. E eles são prósperos. Asaf fica indignado com essa realidade. Ele fala: esse povo é próspero. Esse povo parece que vive bem. Mesmo que eles não temam a Deus. E eu que estou aqui nessa condição, buscando ao Senhor, perdendo nessa condição, nessa sensação às vezes de perda. Parece que a minha vida não prospera. E essa é a queixa de Asaf. E Asaf vai dizer lá no verso 6, 7 do Salmo 73, até que um dia eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, certamente tu os coloca em lugares escorregadios, em repentinas circunstâncias o Senhor os lança em destruição. Consumidos de terrores.
Assim como faz um sonho aquele que acorda, assim o Senhor os desprezará como fantasias. É essa sensação de que eu estou sofrendo injustiças, eu estou perdendo oportunidades, eu estou perdendo coisas na vida, mas ao mesmo tempo eu não consigo perceber que de fato eu estou ganhando muita coisa com Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, só para a gente começar essa conversa. Essa sensação de perda que às vezes a gente carrega é mentirosa, porque quando a gente tem a Cristo Jesus, nós só estamos ganhando, amém, igreja? Nós ganhamos e muito. E essa é a realidade. A gente gosta das conquistas. Às vezes a gente olha uma pessoa, a gente fala assim, olha, eu queria ter a vida que ela tem. Mas a gente não sabe as lutas que ela teve. A gente não sabe as perdas que ela teve. Por que eu estou falando isso? Porque a personagem dessa história é Moisés. E Moisés, ele é uma referência, tanto para o cristão quanto para o judeu. É a representação máxima da lei para o judeu. Moisés é o grande líder que Israel teve. E as pessoas dizem, eu queria ser como Moisés. Eu já ouvi gente falando assim, eu queria ser Moisés, porque Moisés falava face a face com Deus. Moisés experimentava a presença de Deus. A relação de Moisés era tão íntima. E quando a gente fala de intimidade, a gente pensa em Moisés. Mas a verdade é que a vida de Moisés, ela não se resume só a esses momentos. A vida de Moisés é dura. É difícil. E quando a gente lê o texto de Números, capítulo 20, a gente só vê perdas. Do verso 1 até o último verso, só perdas. Você lê o verso 21, o capítulo 21, perdas também. A vida de Moisés chega num momento que ela é recheada de perdas. A gente acha que Moisés é só um homem que entrava na tenda e a nuvem baixava, que era um homem que orava e Deus aparecia. Não, Moisés era um homem que sofria. E quando você lê, eu quero mostrar isso para você, porque assim, para a gente caminhar bem, há um preço. Só que assim, pagar esse preço nem sempre é fácil. E viver é pagar preços, enfrentar momentos difíceis, você sabe disso. Foi Winston Churchill que disse que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O que é ter sucesso? É caminhar de fracasso em fracasso, sem perder esse entusiasmo. Há um momento difícil na liderança de Moisés e Moisés não pode perder o entusiasmo. Porque a vida não é só vitórias, não é só um momento ruim. A gente tem uma prática cristã que ela é horrível. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente pergunta, onde está Deus? Será que Deus me abandonou? Será que Deus está comigo? Por que Ele não estaria? Quando a gente olha o capítulo 20, verso 1, a gente tem uma primeira informação. Moisés, ele acaba de perder a sua irmã, Miriam. Sabe quem que é Miriam? Miriam é aquela garota que quando Joquebede coloca Moisés num cesto e coloca ele junto aos juncos no rio, preso ali, ela é quem fica de olho para ver quem encontraria Moisés. E ela que vai contar para sua mãe. Depois é Miriam que vai até a rainha, a princesa que encontra ali aquele cesto com um bebê dentro. Então é Miriam que vai até essa princesa para dizer assim, olha, eu conheço uma mulher que pode amamentar esse bebê, que é a própria Joquebede. Então é ela que faz todo esse processo. É ela que de certa forma ajudou, cuidou de Moisés desde o começo da vida de Moisés, é a irmã mais velha de Moisés. Moisés acabou de perder essa irmã. A perda de alguém, dura perda. Mas quando você vai olhando o capítulo 20, você vai ter esse anúncio que nós acabamos de ler. Moisés ele foi chamado para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Só que por causa desse acontecimento, agora Moisés tem mais uma notícia dura, mais uma perda. O que aconteceu aqui? Deus falou para Moisés, o povo estava com sede, o povo estava reclamando. O povo estava naquela situação, sabe seu filho, quando você vai viajar, seu filho assim, já chegou?
Não, filho, acabamos de sair. Aí seu filho de repente acorda e fala assim, já chegou, está chegando. Fala, não, estamos em Garça ainda. Calma, dorme mais um pouco. Já chegou, pô, mas não chega nunca, devia ter ficado em casa. O povo está reclamando dessa insatisfação, do já chegou, não chegou. E aí quando Deus decide intervir, Deus diz a Moisés, Moisés, vai até a rocha e fala a rocha para a rocha dar água. Fala a rocha para a rocha dar água a esse povo. Só que o coração de Moisés não está em paz. Moisés perdeu sua irmã, Moisés está numa fase difícil da vida. E Moisés ele vai olhar para o povo, e Moisés de certa forma ele afronta o povo, ele vai dizer assim, ó, vocês são rebeldes, será que a gente vai ter que tirar água dessa rocha para lhes dar? Deus só mandou ele falar para a rocha dar água. E ele vai lá, pega o cajado, fere 2 vezes a rocha, como se ele fosse o autor desse milagre e como se fosse a raiva dele que fosse resolver o problema. E o que ficou evidenciado nessa história foi a raiva de Moisés, não a graça e o poder de Deus. E Deus fica irritado com Moisés. E fala assim, Moisés, e aí a segunda perda. Moisés, por que você fez isso? Porque você me desobedeceu, porque você feriu a rocha com raiva, porque não ficou evidente que era o meu poder e a minha graça que estavam sendo manifestas, você não vai entrar na terra prometida. Eu estou imaginando Moisés falando, pô, mas eu fui até o Egito, eu fui ali e falei, confrontei o faraó. E é o que eu sempre digo, né? Eu confrontei o homem mais poderoso da terra com uma vara na mão. Aí eu tive que acompanhar esse povo no deserto, tive que ouvir a reclamação desse povo, e agora que a gente está chegando eu não vou entrar? Não parece justo isso. Mas Deus vai deixar claro, por causa do que você fez, você não vai entrar. Mas a seguir, para que eles possam cortar o caminho, eles vão ter que passar pela terra de Edom. Então ele manda uma mensagem ao rei de Edom falando assim, olha, a gente precisa passar pela sua terra, mas a gente quer paz, a gente não quer confronto, permita-nos passar, a gente vai cortar um caminho maravilhoso, vai ser bom demais para a gente, e eu só estou pedindo a sua permissão para passar. E aí o rei de Edom vai dizer assim, ó, se você passar por aqui vai ter guerra. Não, mas a gente já está vivendo muita dificuldade, deixa a gente passar. Ó, se a gente tomar uma água da sua terra, a gente paga. Ele fala assim, se vocês passarem por aqui vai ter guerra. A gente vai para cima de vocês. Mais uma perda. Vão perder a paz. Vão perder a tranquilidade. Vão ter que andar mais. Em último lugar, lá no verso 28, mais uma perda. Já tinha perdido a irmã. Já tinha perdido a promessa. Aliás, o cumprimento de uma promessa de estar com o povo na terra, porque o povo iria entrar e ele não. Já tinha perdido a paz, e agora ele perde o seu irmão Arão, seu braço direito. Verso 28, ele perde seu irmão. Então esse é um momento da vida de Moisés. Queremos ser Moisés, mas a vida de Moisés também contém todo esse problema, todas essas lutas e dificuldades. E a verdade é que nós precisamos enfrentar as perdas da vida, em muitos momentos. Só que para enfrentar perdas, a gente precisa de 3 características que elas são vistas na vida de Moisés. A primeira é resiliência. Todos nós precisamos de resiliência para enfrentar as perdas. E o que é resiliência? Resiliência é um termo da física, que eu já falei sobre isso em alguns momentos. É um termo da física que trata sobre a capacidade de alguns objetos de sofrerem uma grande pressão e depois dessa pressão voltarem ao seu estado original. Eu sempre uso o exemplo da bola. A bola é o maior sentido disso. Quando a bola ela bate no chão e há uma pressão sobre ela, ela perde a sua forma original. Ela fica oval, ela fica pequena. Mas logo que ela volta, ela retorna à sua forma original. Isso é resiliência. A bola é um objeto resiliente. A psicologia ela se apropria desse termo para falar das pessoas que sofrem uma grande pressão na vida, mas depois elas retornam ao seu estado original. Elas voltam a ficar bem,
mesmo depois de grandes pressões. Às vezes você olha para uma pessoa e você fala assim, ela não vai sair dessa. Dificilmente ela vai passar por isso, mas de repente você olha e ela volta ao seu estado original, ela retorna à sua condição original. Mas uma segunda característica é a coragem. E C.S. Lewis vai dizer que nenhuma virtude subsiste sem coragem. Coragem é a primeira virtude que nos leva a todas as outras. Porque eu posso ser resiliente, mas eu posso não ter coragem para continuar. E tem gente que é resiliente, aguenta o tranco, mas não tem coragem de continuar a caminhada. E também, submissão a Deus. Porque o problema é que Moisés, ele recebe a notícia de que não entraria mais na terra. Mas mesmo assim, ele teria que continuar levando o povo à terra. Eu tenho que me submeter a Deus. Eu tenho que entender quais são os propósitos e os caminhos que Deus tem para nós. Moisés, você não vai entrar na terra, mas você vai levar a turma até a porta. O que isso significa? O que esse desafio nos ensina em termos práticos? O que Moisés, o que a vida de Moisés, o que as perdas de Moisés nos ensinam? Eu quero compartilhar 3 lições rápidas com você. E a primeira lição é que pessoas perdem, nós perdemos. E nós perdemos muitas coisas, mas nós não podemos perder uma delas. Sabe o que é? A fé. A gente perde muitas coisas nessa vida, o que a gente não pode perder é a fé. E perdas são cotidianas. As perdas fazem parte da vida. Perder todo mundo vai em algum momento. Até o Corinthians perde. Desculpa. Não aguentei. Perder em algum momento a gente vai. Talvez quando eu falo sobre perda aqui, vem muitas circunstâncias na sua mente. Mas quando você tem uma perda, é possível que você deixe algumas coisas irem junto com ela, inclusive a sua fé. Moisés, ele tem um desafio. Ele tem um monte de perdas ao mesmo tempo, mas ele não pode perder a sua fé. E olha que coisa interessante, porque quando a gente fala sobre esse assunto, sabe quem vem à mente? Jó. Jó é um homem que num dia perdeu tudo que tinha, num curto espaço de tempo. Perdeu tudo. Aquele homem tem a notícia de que os seus bens foram levados. Aquele homem tem a notícia de que os seus filhos foram mortos. Depois aquele homem tem o seu corpo tomado por uma ferida. Então pensa que aquele homem confiante, aquele homem que cheio de vigor, aquele homem que tinha conquistado um grande patrimônio, um homem forte, de repente ele já não tinha patrimônio nenhum, ele já não tinha mais a sua família, apenas ficou ao seu lado a sua esposa. Alguns amigos o vieram visitar, mas quando esses amigos vieram visitar, eles não reconheceram Jó, porque Jó estava desfigurado por causa do seu sofrimento. Mas é interessante porque quando Jó ele passa por toda essa aflição, uma doença vem sobre ele, e a Bíblia diz que Jó tem que se coçar com cacos de telha. Tamanha eram as feridas no seu corpo. Aquela coceira que a unha já não resolve. Mas a sua esposa um dia, ao ver a sua situação, tomada por uma angústia profunda, vendo aquele homem que compartilhou a vida com ela, que construiu, mas que perdeu ao lado dela também, ela vai olhar para esse homem e vai dizer assim: Jó, olha para tudo que está acontecendo. Olha para você. A gente até aqui manteve firme a nossa fé, mas a gente só perde. Jó, amaldiçoou o seu Deus e morre. Esse é o conselho dessa mulher. Eu não vou julgar o conselho dela, porque tomada de uma grande angústia e aflição. A fala dessa mulher para o seu marido é: vamos amaldiçoar a Deus e morrer, porque não nos restou nada. E Jó, ele dá uma resposta. Essa resposta está no capítulo 2. Põe para mim, por favor, abra a sua Bíblia. Eu quero que você leia comigo, Jó, capítulo 2.
A gente vai ler o verso de número 10. Jó capítulo 2, verso 10. Olha o que Jó responde para sua esposa. Eu vou ler aqui na frente com vocês. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos ou aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A gente aceitou toda a parte boa, por que a gente não pode aceitar a parte ruim? A gente reconheceu Deus em todas as circunstâncias boas, por que a gente não reconhece Deus nas circunstâncias ruins? A gente reconhece a Deus nas conquistas, mas a gente não reconhece a Deus nas perdas. A gente reconhece a grandeza de Deus, a mão de Deus. A gente diz, Deus é soberano, porque Ele tem me dado muitas coisas. Mas quando a gente perde, Deus parece que já não é soberano. Deixa eu dizer, quando você perde, Deus continua soberano, assentado no seu alto e sublime trono. Ele continua lá, firme, sentado, dominando, Senhor de todas as coisas. E não tem 1 milímetro na terra do qual Ele não seja dono. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Creia apesar das perdas. O fato de você perder não significa que Deus não está mais lá. Pelo contrário, a Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos e Deus continua Senhor em todas as circunstâncias. Creia para enfrentar as perdas. É importante a fé, é importante crer nos momentos mais duros da vida para você enfrentar as suas perdas. E creia para seguir em frente depois das perdas. Creia para você seguir em frente. Eu perdi, mas tem algumas coisas para eu viver. E foi por causa dessa fé de Jó, que quando essa angústia tomou conta do coração, as perdas vieram, ele se manteve firme. Foi essa fé que fez com que ele experimentasse a restituição divina. E Deus deu a ele 2 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha. Louvado seja Deus. Creia, você perdeu, Deus continuará Senhor da sua vida. Ele vai dar aquilo que você precisa. E se Ele não der, por causa da sua soberania, continue crendo, porque aquilo que Ele colocar na sua mão vai ser extremamente importante e vai ser aquilo que você precisa. Creia. Creia, descanse o seu coração diante do Senhor. Depois das perdas, tudo se reorganiza. A vida depois das perdas. E Deus continua sendo o Senhor depois das perdas. Amém, igreja? Segundo lugar, pessoas perdem, mas elas não podem perder a compostura. Entenda o que eu quero dizer agora. Porque geralmente depois das perdas vem um desequilíbrio, uma instabilidade emocional, e a gente precisa cuidar disso. Perceba que Moisés, num primeiro momento, ele perde a estabilidade emocional. Aquela sensação, eu perdi a minha irmã e não estou bem, então eu vou agora extravasar. Porque aquilo que Moisés faz no verso de número 12 é justamente extravasar. Quando ele fere a rocha, ele fere de raiva, ele não fere por obediência. Aquele negócio assim, estou bravo. Vocês são rebeldes. Vocês reclamam de tudo. Porque tem horas que eu entendo que não é fácil a vida. Eu estou imaginando Moisés, Moisés tem que liderar um povo que toda hora reclama. Vocês estão vendo os milagres de Deus e continuam reclamando. Vocês estavam reclamando lá no Egito que a vida está difícil. Agora Deus tirou, Deus fez milagres, mandou as pragas. Vocês estão vivendo bem, vocês estão chegando na terra prometida. E aí vocês estão reclamando ainda. Não era fácil a liderança de Moisés. Não é fácil a sua vida. Não é fácil seus desafios. Tem coisa que você fala assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo bonitinho, e aí o outro vem e só reclama, só reclama, só reclama. Estamos aqui fazendo, lutando pelos nossos filhos só reclamam, só reclamam, só reclamam. Estou fazendo tudo pelo meu marido só reclama. Ô irmão, para de reclamar. Assinado sua esposa. Reclama de tudo.
Pesa a casa, chega pesado. Ah, porque não fez assim? Porque a comida não está pronta no horário. Ah, irmão, você ajudou a fazer? Você ajuda a bagunçar. A gente é bom nisso. Estou falando porque eu sei que a gente é bom nisso. Mas assim, de repente, para de reclamar. Porque a gente vê que desestabiliza. Aí tem as perdas, tem os acontecimentos externos. E às vezes a gente perde todo o controle emocional. Só que assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perde alguma coisa, não se esqueça que você pode perder outras. Então, cuide. Porque quando Moisés, ele perde o controle por causa da raiva do povo, a raiva de ter perdido a irmã, ele fere a rocha. Ali ele vai perder outra coisa. A possibilidade de viver o cumprimento da promessa de Deus na vida dele também. Ele perde a oportunidade de entrar na terra que Deus tinha prometido. Saiba separar as coisas. Saiba confiar no Senhor. Você quer ver como às vezes a gente perde a compostura? Eu vou dar um exemplo aqui que ele é prático e ele é difícil na vida das famílias. Quando falecem os pais. Os filhos, todos ali, em torno do pai e da mãe, aquela dor, aquela angústia, e alguém fala assim, nossa, agora tem a partilha dos bens, aí começa a briga nos filhos. Já perderam pai e mãe, aí começa uma luta dentro da família, que filho já não conversa contra filho, aí vira uma briga que não tem fim. Você já viu isso? Briga por herança? É uma desgraça isso aí. E tem muita gente brigando. Perderam pai e mãe, agora estão brigando pelas coisas que ficaram. Perderam o mais importante. O pai e a mãe acamados, doentes. Ali já quase no final da vida. Aí quando morre, um fala assim, também, você nunca foi visitar. E o outro fala assim, não foi porque eu estava trabalhando bastante. Mas você que não tinha fazer nada, você tinha que cuidar direito. Mas não cuidou direito, tá vendo, morreu. Aí fica aquela confusão. Você vê, a gente perde uma coisa importante, perde a compostura por outras. A gente começa a brigar por coisas menores. A gente começa a procurar os culpados. A culpa é sua. A mãe morreu, o pai morreu, a culpa é sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no Éden, Adão e Eva, de vez em quando eu falo isso, mas é importante você lembrar. No mundo em que nós tínhamos 2 pessoas existentes, nós tínhamos 4 culpados. Porque a gente gosta de procurar quem é o culpado e fazer da nossa dor uma guerra. No mundo que você tem 2 pessoas, você tem 4 culpados. Deus, ele vai olhar para Adão e falar assim, Adão, vocês comeram. Aliás, Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer. Adão é o primeiro culpado. Aí Adão olha para Deus e fala assim, Deus, eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela e sua ao mesmo tempo. Aí a mulher olha e fala, não, nada disso, a culpa é da serpente, eu estava quietinha aqui, a serpente veio, ou seja, 2 pessoas, 4 culpados. A gente adora achar culpado do problema, a gente não gosta de resolver, a gente gosta de saber de quem é a culpa. A culpa é de Adão, a culpa é de Eva, a culpa é de Deus, a culpa é da serpente. Mas alguém nos ensinou uma verdade maravilhosa. Quando Cristo pisou na terra, Ele não veio aqui para achar quem eram os culpados. Ele veio aqui para levar a culpa de muitos. E na cruz do Calvário, ao ser pregado, ao ser crucificado, ao ser imolado como Cordeiro Santo de Deus, ali Ele se fez o Salvador, ali Ele levou o pecado de todo aquele que nele crê. Ali nós encontramos vida, ali nós encontramos uma remissão dos nossos pecados, ali o nosso escrito de dívida foi rasgado, louvado seja Deus, amém, igreja? Ele foi rasgado, e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais dívida, não há mais condenação. Essa é a realidade que Jesus nos ensina. Não interessa quem foi culpado, interessa é que nós podemos oferecer o perdão. Não interessa. Já perdemos muito nessa vida, não vamos perder mais nada. Vamos colocar tudo no altar do Senhor e manter a
presença do Espírito Santo viva em nós. Essa chama do Espírito que nos faz caminhar de maneira equilibrada, viva em nós. E terceiro e último lugar, pessoas perdem, mas não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco. Pessoas chegam em momentos de perdas e elas já não sabem por que elas estavam vivendo, elas já não sabem a razão da sua existência, já não sabem para onde estão indo. Não sabem por que estão vivendo, já não encontram utilidade para a vida do cotidiano. Tem muita gente desistindo da vida, com muita vida pela frente. Aquilo que o Neilson falou. Nós temos muitas pessoas tirando as suas próprias vidas em hotéis. Marília, em um período, ela foi a segunda cidade, se eu não me engano, com maior índice de suicídio. Era do Brasil, não era? Era do Brasil aqui, ó. Ela foi a primeira já? Olha só. Porque compreende toda a região. É duro, essa realidade é dura. Gente que tira a própria vida, gente que perdeu o foco, gente que não sabe mais por que está vivendo. Gente que por causa de uma desilusão amorosa perdeu o foco. Gente por causa de uma frustração perdeu. Talvez você tenha perdido já a sua empresa. Talvez você tenha perdido seu emprego e nunca mais recuperou. Talvez você tenha perdido um casamento. Talvez você tenha perdido um filho. Talvez você tenha perdido uma condição na qual você abraçava aquela condição e dizia: essa condição é maravilhosa, ela me mantém em pé. Deixa eu dizer uma coisa, o que mantinha você em pé não era a sua condição, sempre foi Cristo Jesus, sempre foi a graça de Deus. Ah não, eu tinha um bom salário, eu tinha uma boa vida e isso me mantinha em pé. Não, isso não te mantinha em pé. O que sempre manteve você em pé foi Deus. Sempre foi. Nunca foi diferente disso. Nunca foi diferente disso. A gente não pode perder o foco. O foco é Cristo. O foco é a vontade de Deus. Tem uma história muito interessante de Alexandre o grande imperador Alexandre. Diz que quando ele estava à beira da morte, Alexandre convocou seus generais e também os escribas para fazerem essa anotação. E ele relata para esses generais os 3 últimos desejos da sua vida. Ele fala que o seu primeiro desejo é que o seu caixão seja transportado pelas mãos dos mais reputados médicos do império. O seu segundo pedido é que seja espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. O seu terceiro pedido é que suas 2 mãos sejam deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todo mundo. E um dos seus generais, impressionados pelo pedido, pergunta a Alexandre qual que é a razão. Por que esses pedidos? E ele vai explicar. Em primeiro lugar, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar aos presentes que não tem poder de cura nenhuma perante a morte. Os melhores médicos, eles não podem impedir a morte. Porque a morte é o fim de todos. Em segundo lugar, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Em terceiro lugar, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós partimos. A gente perde, mas quando a gente tem Cristo, até as nossas perdas são ganhos. O apóstolo Paulo entende isso e ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os seus ganhos e as suas perdas. Eu me lembro quando meu pai perdeu tudo. Eu era adolescente, meu pai perdeu tudo.
emprego, casa, perdeu os bens que tinha. Eu me lembro dessas perdas, mas eu me lembro que Deus nos sustentou até o final. Deus nos abençoou. Deus nos guardou. Eu me lembro do sofrimento da minha mãe. A mãe que era uma bancária concursada, agora desempregada, pediu demissão para tentar acertar a vida e não conseguiu. Momento duro da nossa família. Eu era adolescente nessa época, mas foi a época, o período da nossa história como família em que nós presenciamos o falar de Deus, o agir de Deus e o chamado de Deus sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. Porque às vezes a gente fala é perda, mas Deus está falando não, é ganho. Às vezes a gente diz, Senhor, estamos perdendo, e Deus está dizendo, não, vocês estão ganhando, é que vocês não estão vendo o ganho de vocês. Vocês estão fixados nas perdas e vocês não conseguem ver o ganho. Porque aquilo que vocês têm é muito maior do que tudo aquilo que vocês não têm. Tire os olhos daquilo que vocês não têm e se fixem naquilo que vocês têm. O que vocês têm? Um dia Jesus perguntou, o que nós temos? E alguém disse, nós encontramos uma criança com 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai dizer, olha só, é o que nós precisávamos. Sente a multidão e vamos alimentá-los. Não faz sentido. A pergunta é o que nós temos e aonde nós estamos com aquilo que temos. Se aquilo que nós temos é pouco, mas estamos diante do Senhor, o Senhor há de multiplicar. Amém, igreja? Você crê nisso? Amém? O Senhor há de multiplicar. Creia nisso. Descanse nessa certeza e nessa promessa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.